Aleluia. Pega a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra do céu para você nessa noite. Eu estava conversando com o Senhor a respeito do que Ele precisava falar. E o Senhor me direcionou a essa mensagem. Peço que você agora abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vai ficando de pé para fazer menção à palavra do Eterno. Primeiro Samuel, capítulo 17. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 42. Louva ao Senhor pela vida do meu amigo Samuel Messias. Deus te guarde, amigo. Deus te abençoe. Você é cheio do Senhor, viu? Dá um abraço na esposa, no neném. Deus abençoe Josué e Milena. É uma honra reencontrá-los. Vocês são diferentes nessa geração, viu? 1 Samuel 17, 42. Está escrito assim: E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: Sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Versículo 45. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou repetir isso daqui porque tem crente no ambiente. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu desafiastes. Fecha os seus olhos. Vou pedir para o meu amigo do teclado me ajudar. Fecha os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. A minha oração é a mesma. E tu sabes, Senhor, o propósito que tenho contigo nesta oração. Eu peço a ti, Pai, que neste momento a Carol suma, desapareça, e que o povo nem sequer se lembre dela, mas que se lembre da palavra e da tua presença que será agora mostrada. Eu te peço, Pai, toma o microfone da minha mão, fecha a minha boca e abra a tua boca nesse momento, porque, Pai, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, que o seu nome seja o centro, que o Senhor seja o centro. Me diminua e cresça aqui agora. Eu te peço, Espírito Santo, permaneça à vontade nesse lugar. Nós te sentimos, nós sentimos a tua presença, Jesus, pelo teu nome acima de todo nome, que haja cura, libertação, transformação, salvação de vidas. Eu te peço, Pai, que venha ser agora mais uma vez uma noite tão extraordinária, mas tão cheia, tão cheia, tão cheia da tua presença, ao ponto da gente não conseguir discernir o que aconteceu nesse congresso. Eu não sei se é o céu que vai descer ou a Unilíder que vai subir, mas eu sei que sairemos cheios. Por isso, Pai, eu te peço, alimente-nos ao ponto de que quando sairmos daqui e o inimigo tentar oferecer algum tipo de prato, nós olharemos para ele e diremos: muito obrigada, mas eu já me alimentei. Fique conosco, Jesus, e fale conosco em nome de Jesus. Se assente. Quando o Senhor me direciona uma palavra, Ele me direciona um tema. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque esse tema é profético na vida dos jovens aqui. O tema é: emocionado não, habilitado. Você vai repetir isso aqui, você vai dizer com muita unção e autoridade. Para quem está do seu lado, diga: emocionado não. Não, eu disse com autoridade, diga: emocionado não,
Dá um sorriso para ele e diz: habilitado. Você vai entender. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nos conta uma história muito conhecida. Vai falar de alguém muito conhecido. Eu quero que você preste muita atenção, apesar de você já saber dessa história. Esse alguém se chama Davi. E quem aqui nunca ouviu falar a respeito de Davi? Davi, ele é aquele que até hoje é tão conhecido, que tem filme, tem série, tem livro. Davi era exatamente segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Ele errou por muitas vezes, mas ainda assim, depois que errava e se arrependia, ele não voltava a praticar aquilo que ele tinha errado. Davi era alguém que vive experiências absurdas com Deus, por conta da sua fidelidade com Deus. E é tão verdade e tão extraordinária a história de Davi, que a gente fala até hoje, mas tudo tem um começo. E eu quero que você entenda, porque Davi também começou jovem. Então preste muita atenção agora, porque o contexto em que essa história começa é um contexto completamente espiritual. O contexto é o seguinte: já havia se levantado um rei chamado Saul. Você sabe quem é Saul? E agora Saul, ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. O que a gente precisa entender é que quem levanta esse rei, quem escolhe esse rei, é o povo da terra por necessidade de um rei. Então Deus autoriza que Saul reinasse naquele tempo. Vai ouvindo. Agora, quando Saul começa a reinar, as coisas começam a sair do lugar. Você vai ver que mediante a terra, Saul era alguém provável, porque a terra havia escolhido. Quando Saul começa a desagradar o Senhor começa a rejeitá-lo. Então agora Deus é muito específico, porque Ele tem cuidado com a nação, Ele tem cuidado com o povo dele. O que Ele faz? Ele manda chamar a Samuel, ao profeta. Vai ouvindo. E diz ao profeta: sabe Saul, profeta? Sei, eu já rejeitei, não dá mais. Era provável e não dá mais. A terra escolheu e não dá mais. Chega. Agora faz o seguinte, profeta: pega o azeite, porque eu te enviarei à casa de Jessé, porque dentro daquele lugar eu já escolhi um rei. Então agora o profeta fica desesperado, porque tem algumas coisas no meio do caminho, mas existe uma palavra que está comandando o profeta como uma bússola. Ele está dizendo: apenas pegue o azeite, vai aonde eu te mandei, porque eu já escolhi um rei. Observe que a terra já tinha escolhido alguém bem provável. Só que o que é interessante nesse contexto é que, apesar de ter alguém bem provável que estava reinando, o céu já estava trabalhando com alguém improvável para aparecer. Carol, eu não entendi. É que a gente precisa parar com essa mania de achar que só pessoas prováveis vão chegar. É provável demais, ele chega. É provável demais, ele consegue. O céu está dizendo: quando eu quero fazer, não tem essa. É o céu que determina quem vai sentar, é o céu que determina quem vai chegar. O céu já estava trabalhando. Vai ouvir. Aí agora Samuel chega na casa de Jessé, por uma ordem de Deus, e ele vai dizer: cadê os moços? Eu vou ungir alguém aqui. Quando ele chega, ele já dá de cara com alguém, e esse alguém se chama Eliabe. Quando ele olha, ele vê que tem aparência de rei, jeito de rei, postura de rei, e no coração dele ele pensa: é esse aqui que vai ser levantado. Quando ele decide, do céu eu já escuto Deus bradar: não foi esse que eu escolhi, eu já escolhi o rei. Esse eu já rejeitei, porque eu não olho a aparência. Vamos lá, a seleção começa, porque Jessé tinha 8 filhos. Eliabe, Deus fala: não quero. Vem mais um, Deus fala: não quero. Vem mais outro, Deus fala: não quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Deus fala: não quero. De repente Davi está no campo e o céu está trabalhando. E eu quero que você entenda, porque agora eu começo a ministrar. Davi está no campo e o céu está trabalhando. Davi está fazendo os afazeres dele de rotina e o céu está trabalhando.
Davi está na rotina, não está sabendo de nada, mas o céu está trabalhando. Deixa eu te contar uma coisa, quando Deus resolve fazer algo na vida de alguém, de verdade, tu não precisa ver nada, porque tu pode estar aqui, achando que é só mais um congresso, achando que é só mais uma noite, mas tenha certeza de algo, não virou rotina só porque tu está aqui desde quinta, sexta, eu não sei, Deus está dizendo, tu pode não ver, mas o céu está trabalhando. O céu está trabalhando, Davi está no campo, então agora Samuel vai dizer, acabaram-se os jovens, acabaram-se os moços, não tem mais ninguém. Aí que o pai de Davi, Jessé, ele lembra, ainda tem um, está no campo, e é Davi. Aí Samuel fala, traz ele aqui. Eu quero que você entenda a história de Davi desde o início, porque observe que dentro da casa dele, opções de escolhas foram dadas, para que um rei fosse levantado. O pai terreno não se lembrou de Davi, mas uma coisa eu te garanto, o céu já sabia o nome dele. Carol, por que você está dizendo isso? Porque existem situações, e eu quero que você aprenda isso, que tu pode ser bom, tu pode ser cheio, tu pode ser diferente, mas existem situações que o céu não vai deixar gente da terra te indicar, gente da terra te colocar, gente da terra falar o teu nome. Carol, mas como que fica Davi? O próprio pai terreno esqueceu. Isso aqui é coisa do céu, já é o céu fazendo uma estratégia dizendo, é porque eu não posso deixar que a terra tome crédito para o que eu vou fazer na vida de Davi. Pelo amor de Deus, recebe isso daqui. Deus está dizendo, quando a terra não souber o teu nome, avisa a terra, Deus já gritou o teu nome do céu, e quando ninguém te valorizar, o céu já preparou as coisas. Por que você está pregando isso, Carol? Porque Deus estava levantando uma influência naquela geração. Só que eu quero que você entenda que não era a terra que estava levantando a influência, porque quando a terra tentou levantar uma influência, deu tudo errado e Deus rejeitou. Agora o céu decide, essa influência quem levanta sou eu. Só que é o seguinte, a terra não sabe, a terra não conhece, a terra não valoriza, mas tem um céu que já está investindo na vida de Davi. E o céu já está dizendo, tu não sabe de nada. Enquanto tu cuida das ovelhas, eu já estou levantando o teu nome na nação. Enquanto tu cuida do campo, eu já estou fazendo o teu nome conhecido na nação. E é isso que a gente precisa entender, porque a gente está num tema que fala a respeito de influência. Só que você precisa entender que a influência que Deus quer te levantar não é uma influência comum, não é uma influência que todo mundo almeja, que é essa coisa da terra. Não, Jesus está dizendo, se tu soubesse o investimento que o céu está fazendo na tua vida, você já começava a entender o que Deus está trabalhando. E é com Davi, ele não está sabendo de nada, só que Samuel vai dizer, traz ele aqui. Quando Davi chega, vai ouvindo a introdução, o azeite é derramado, a unção é derramada sobre a cabeça de Davi. E o texto diz assim, guarde essa informação. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E a partir daquele momento, o azeite desceu. Os irmãos estavam ali, a casa estava ali. Quando a unção desce, o Espírito de Deus toma domínio, posse, se apossa de Davi. E o texto diz, para sempre. Vai ouvindo, Davi agora recebe a unção. E por favor, não esqueça essa informação, o Espírito de Deus se apossa de Davi. Agora as coisas começam a acontecer, Davi vai viver a vida dele. Só que de repente, depois de um tempo, uma afronta chega sobre o povo de Deus. Os filisteus, que são dos maiores inimigos do povo de Deus, se levantam para afrontar o povo de Deus. E agora no meio dos filisteus tem um gigante, tem alguém chamado Golias. E o texto diz que Golias se apresenta e faz um desafio como uma afronta ao povo de Deus, dizendo, eu só quero que vocês mandem um guerreiro.
porque se ele me enfrentar e me ganhar, nós serviremos a vocês. Mas se eu ganhar, vocês servirão a nós. Nesse meio tempo, o texto diz que os irmãos de Davi vão para a guerra, porque eles têm idade para isso, eles estão na posição para isso. E agora os filisteus estão afrontando o povo de Deus 40 dias. Vai ouvindo. Não é qualquer afronta, é uma afronta contra uma nação. Não é qualquer afronta, é uma afronta contra crente. Não é qualquer afronta, é uma afronta contra o povo de Deus. O texto diz agora que Davi está na rotina dele, até que o pai dele dá uma ordem para Davi. Davi, eu preciso que você pegue esse alimento e leve até os seus irmãos. O pai vai especificar o alimento, coloca na bagagem. E agora o objetivo de Davi é levar aquela bagagem com os alimentos para os irmãos. Eu vou bem devagar para que você entenda a história. Quando ele está indo, o texto diz que ele levantou logo de primeira, na manhã, de madrugada, e foi. Davi, ele recebe uma ordenança do pai. Eu preciso que você vá levar o alimento. Você não vai ver no texto Davi reclamando do horário. Você não vai ver no texto Davi reclamando da distância. Você não vai ver no texto Davi sendo preguiçoso para cumprir uma ordenança. O texto diz: quando o pai manda, Davi obedece. E olha agora, quando Davi recebe a ordem, ele diz assim, o texto diz assim: e Davi pegou cajado, alforge e funda. Diga comigo: cajado. Vai, cajado, alforge e funda. Eu pergunto algo para você, você que gosta de Bíblia, é inteligente. Davi estava indo para a guerra, para guerrear? Diga não. Davi estava indo levar um alimento, porque isso foi o que o pai ordenou. Então vamos lá, Davi estava indo guerrear, só que o texto diz que ainda assim ele leva cajado, alforge e funda. Carol, era só para levar o alimento, cajado, alforge e funda. Eu preciso que a gente aprenda com Davi, porque aquilo que ele carregava, que era cajado, alforge e funda, fazia parte de quem ele era. Ou seja, quando olhassem para ele, saberiam quem ele era, saberiam que ele é um pastor, saberiam que ele carregava alguma coisa. Então o que Davi está fazendo? Independente de qual missão estão me levando, eu carrego comigo cajado, alforge e funda. Eu não sei se tu começou a entender, mas uma coisa que eu não entendo é que tem gente que só leva cajado, alforge e funda quando é congresso. O congresso está aí, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí ele vai, abre o armário, pega o cajado, pega o alforge, pega a funda e leva para o congresso. Só que de verdade, se isso identifica a tua identidade e quem você é no reino, por que tu escolhe lugar para carregar cajado, alforge e funda? Não adianta levar o que tu é só quando existe uma oportunidade. O que Davi me ensina é: eu posso ir levar alimento, cajado, alforge e funda. Eu posso ir para o campo, cajado, alforge e funda. Deixa eu trazer para os dias de hoje. Eu posso ir para a faculdade, cajado, alforge e funda. Eu posso ir para a escola, cajado, alforge e funda. Eu posso ir para a rede social, cajado, alforge e funda. Eu posso ir para o shopping, cajado, alforge e funda. Não importa para onde ele vá, ele carrega aquilo que ele é. Carol, por que você está dizendo isso, essa palavra tão difícil? Porque não adianta a gente trazer para cá, para dentro, porque aqui dentro Deus está. A nossa preocupação não é o congresso, porque a gente sabe que é uma bênção. A preocupação é: e depois do congresso? Você não entendeu que Deus está habilitando pessoas aqui para carregar instrumento de guerra? Quando sair desse ambiente, Deus está dizendo: por favor, quando tu sair daqui, não tenha vergonha, leva o teu cajado, leva o alforge e leva a funda. Por que, Carol? Porque onde tu passar, tu já viu crente passando? Tu pode nunca ter visto essa pessoa na vida,
Se tu vê um jovem cheio do Espírito de Deus, quando ele passa, arrepia do pé até a cabeça. Por quê? Porque onde ele vai, tem cajado, tem alforje, tem funda. Onde ele vai, tem Bíblia na mão, joelho no chão, jejum, tem oração. Onde ele vai, tem presença de Deus que pisa com ele. De verdade, eu não vim aqui abrir agenda. Eu vou pregar o que Deus está mandando. Ele está dizendo: eu estou cansado de levantar crentes de congresso. Eu quero crente do reino. Leva cajado, leva alforje, leva funda. Pode ser que eu não volte mais aqui, mas eu vou pregar o que Deus está mandando. Porque a minha geração não é qualquer geração. O diabo pode pensar que tu é qualquer coisa, mas tu não é qualquer coisa. No mínimo, quando ele tentar te enfrentar, o que ele vai encontrar é cajado. Vou repetir: quando ele tentar te enfrentar, o que ele vai encontrar é cajado, é alforje e é funda com obediência. Entenda que ele está carregando tudo aquilo e tem uma obediência no meio. E a obediência é: vai para o campo, ou melhor, vai para a guerra e leva o alimento. Não existe uma vontade de Davi sobressaindo aqui. Existe um Davi cumprindo com obediência. Eu disse a você que você não vai ver Davi reclamando, você vai ver Davi indo. Você não vai ver Davi dizendo: ai pai, por favor. Não, você vai ver Davi indo. Por quê? Quando se trata do céu, não é vontade. Por favor, minha geração, me escute. Não é vontade que te leva para o céu, é obediência. É obediência. E sabe qual é a diferença? É que teve gente de vontade para obediência. Teve gente que teve vontade de vir para o congresso, mas não veio. Teve gente que teve vontade de estar aí onde você está, mas não veio. Teve gente que teve vontade de parar de pecar, mas não veio. Mas agora talvez tenha alguém aqui que não estivesse com vontade, mas por obediência veio, parou de pecar e está nesse ambiente. É obediência. E quando Jesus voltar, não é a tua vontade que te leva, é aquilo que você cumpriu em obediência. Davi chega lá, vai ouvindo. Quando ele chega lá, o texto diz que ele pega a bagagem. E na hora que ele chega, Golias se apresenta para afrontar o povo de Deus. E eu quero que você analise toda a cena agora. Golias se apresenta para afrontar o povo de Deus com uma afronta. 40 dias estava afrontando o povo de Deus. Só que agora tem uma diferença que Golias não contava. Enquanto ele afrontou 40 dias, foram 40 dias que não tinha um Davi na cena. Eu vou repetir. Enquanto ele afrontou o povo 40 dias, foram 40 dias que não tinha um Davi na cena. Só que quando ele vai afrontar aquele dia, ele não contava que tinha acabado de chegar um jovem cheio do Espírito de Deus. E aí complica, porque uma coisa é um ambiente, outra coisa é um ambiente cheio de jovens cheios do Espírito de Deus. E por que você está pregando isso, Carol? Porque você precisa ativar em você algo chamado coragem. Você precisa entender quem é você no reino, para que você pare de recuar. Porque quando Davi chega, que ele vê a afronta, o texto diz assim, ó: e pegou a bagagem e deixou com quem era de direito. Ou seja, ele esvazia a bagagem dele e deixa a bagagem, porque o que tinha na bagagem não era dele, era dos irmãos de Davi. E aqui eu vou entrar num assunto agora que é difícil de dar glória. Mas sabe por que algumas pessoas não alcançam a vitória? Porque está carregando bagagem que não te pertence. Sabe por que algumas pessoas não vencem e não rompem? Porque estão carregando bagagens que não pertencem a você. E uma coisa que eu preciso te dizer que pesa na bagagem se chama falta de perdão. Eu vou entrar nesse assunto porque Deus está me mandando. Eu não sei o que você passou na sua infância, eu não conheço você. Mas uma coisa eu sei: tem gente aqui que foi abusado, machucado, ferido, espancado. E talvez dentro do coração
Se pergunte por que eu passei por isso. Está vestido com a camisa do Congresso, está sentado aqui, e no coração ele diz: por quê que eu passei por isso? Enquanto ele pensa nisso, o diabo acha uma brecha para entrar nessa situação, porque durante todos esses anos existem pessoas aqui carregando essa bagagem. E qual é a bagagem, Carol? De segurar uma pessoa no mundo espiritual. Você sabia que quando você não perdoa, automaticamente você prende essa pessoa no mundo espiritual? Eu não sei o que fizeram com você, mas uma coisa eu te garanto: você é muito mais forte do que esse gigante. Você é muito mais forte do que esse problema. Escuta, quando você não libera, e eu sei que hoje é uma noite de tratamento espiritual. Existem pessoas aqui que precisam ser curadas na alma. Porque não adianta a gente pular, rodar, sapatear. Se a gente não perdoa, a gente não vai para o céu. Ai, Carol, é adolescente. Ai, Carol, é jovem. Tem muita adolescente aqui que já passou muita coisa que adulto nunca passou. Deus está dizendo: hoje eu te trouxe aqui para um tratamento no teu interior. Está na hora de liberar essa bagagem. Porque existe algo que o céu quer te fazer viver. E se você não liberar, você não vai chegar. Você já viajou de avião? Se nunca viajou, acontece assim, ó. Você tem um limite para deixar dentro da bagagem para você voar. Se você ultrapassa esse limite, você tem uma escolha: ou você tira da bagagem, ou você paga o excesso. Só que aquilo, excesso, é o que não precisa. E sabe qual é o problema de quando a gente não perdoa? É que a gente está grudado aqui com a pessoa no mundo espiritual, ó. E aí você diz assim: ai, eu não consigo nem olhar essa pessoa, eu não consigo nem sentir o perfume dessa pessoa. E eu digo mais, é crente que fala isso. Só que sabe o que acontece? Quando você não perdoa, você quando sai, leva ela. Quando dorme, leva ela. Quando viaja, ela está na tua bagagem. Então Deus está dizendo: o que eu tenho para te fazer viver só cabe uma pessoa, e é você. Então faz o seguinte: larga no mundo espiritual, solta esse problema. Porque se não soltar de verdade, não vai chegar. E é o que Davi estava fazendo, ele deixa a bagagem. E eu te garanto, não vale a pena pagar pelo excesso. Porque o que Deus tem para você já está exatamente no tamanho e no tempo exato de acontecer. Escute, ele deixa a bagagem, e quando ele está na cena, agora tem alguém afrontando o povo de Deus. Só que é uma afronta que o povo que estava ali, ninguém tinha coragem de fazer, de enfrentar. Só que eu disse a você que tinha acabado de chegar um jovem cheio do Espírito de Deus. Uma coisa que você pode observar nessa cena é que tinha um monte de adulto lá. Tinha gente preparado para a guerra, mas não tinha gente com coragem suficiente para fazer o que Davi ia fazer. Carol, o que você está pregando? Eu estou dizendo que Deus te trouxe aqui para dizer a você: eu estou depositando em você um espírito de coragem tão grande, que tu vai fazer o que muita gente não tem coragem de fazer. Sabe por quê? Quando ele chega, que a afronta começa, na hora, Davi vai dizer: quem é esse incircunciso? Calma aí, está todo mundo ali, ninguém faz nada. Mas quando esse jovem chega, ele vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Sabe o que está acontecendo aqui? Davi está não aceitando o que está acontecendo na cena. E agora eu vou trazer para os dias de hoje, porque a gente não tem entendido o que Satanás tem feito. E a geração tem influência suficiente para não aceitar o que Satanás tem feito na geração. E o que é que ele tem feito? O que é que ele tem feito? Ele diz para você: é só uma música, não tem nada a ver. Ah, é só um clipe, não tem nada a ver. Exposição a aborto, exposição a um monte de coisa, e você está dizendo: não tem nada a ver, está tudo certo. Pelo amor de Deus, eu estou pregando para uma geração que segue um princípio do céu, e ele não negocia aquilo que é do céu. De verdade, a gente está agora num tempo. Tu viu o que aconteceu?
na abertura das Olimpíadas. Deboche é o cristianismo. Só que eu vim pregar para uma geração que não aceita. Eu vou repetir até tu entender, até ser ativado o espírito de coragem. Eu estou pregando para uma geração que não aceita a afronta de Satanás nesse tempo. Eu estou pregando para uma geração que não aceita o que o inferno está fazendo. E sabe o que é não aceitar? É você pegar a tua influência e denunciar o pecado que está sendo explícito. Eu vou repetir. É você pegar a sua influência e parar de começar a querer colocar dancinha. É dancinha para lá, é dancinha para cá. Para com isso, pega a tua Bíblia e expõe o pecado que está sendo explícito na geração. Porque de verdade, é esse tipo de influência que Deus quer. O que adianta levantar alguém cheio de influência, que na hora que as coisas começam a acontecer na nação, ele fecha a boca e não fala mais nada? O que adianta encher um estádio? Deus está dizendo, sabe por que eu enchi esse estádio? Porque hoje eu estou levantando uma geração que vai se unir, vai botar a mão com a outra, 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 e vai dizer, pode fazer o que quiser, mas a gente não negocia o que a gente acredita. Me desculpa, mas eu não vim fazer você pular nem rodar não. Eu vim aqui defender o Evangelho, e o Evangelho está dizendo, levanta a geração e mostra para o que você veio. Mostra a tua influência. Sabe o que acontece? Quando ele denuncia o que está acontecendo ali na hora, o texto diz que Eliabe está na cena, e ele vai dizer, eu conheço o teu coração. O que você está fazendo aqui? Por que tu não foi cuidar lá das tuas poucas ovelhas? Observe que no momento que Deus está levantando uma influência, alguém de dentro da casa dele, que tinha postura de rei, jeito de rei, tudo para ser rei, vai dizer, volta, porque aqui não é o teu lugar. Eu quero que você entenda que o que Davi faz é o que a gente precisa aprender. Quando ele escuta Eliabe falando com ele, o que você está fazendo aqui? Sabe o que ele faz? Ele se desvia de Eliabe e continua afirmando, eu quero lutar. O povo está fugindo, o povo está correndo, tem gente afrontando, mas tem um Davi cheio do Espírito de Deus dizendo, eu quero lutar. Vou repetir, eu quero lutar. Mas Eliabe acabou de tocar no teu coração, te falando um monte de coisa, mas eu estou dizendo que tem um Davi que já anda com o Espírito de Deus dizendo, eu quero lutar. E é aquilo, ele se desvia de Eliabe, e a notícia chega até Saul, que é o rei, e alguém vai dizer assim, rei, tem alguém querendo lutar. O rei vai dizer, traz para cá. Quando Davi chega, que o rei olha Davi, o rei vai dizer, tu és jovem demais, o que tu tem de vida, ele tem de tempo de guerra, não dá para guerrear. Escute agora, Davi olha para o rei. Gente, eu tenho jovens cheios do Espírito de Deus aqui, vamos ver se você vai se identificar com isso aqui. Davi vai dizer assim, e tu não sabe de nada. O que foi? Uma vez veio um urso, veio um leão, aconteceu isso, sabe o que eu fiz? Matei. Calma aí, pensa comigo agora. Em algum momento da Bíblia você viu Davi contando essa história para alguém? Viu? Em algum momento da Bíblia você viu Davi contando essa história para os irmãos? Não. Mas agora você vai ver Davi contando para o rei. Você não entendeu? Mas Davi me ensina, conta para quem sabe ouvir a tua história. Não perde tempo contando a tua história para quem não acredita em você. Faz o seguinte, se ninguém da tua casa acreditou, problema, o céu está aberto hoje para ouvir as tuas vitórias.
vai dizer: matei, veio o leão, matei, veio o urso, matei. E aí? Pelo amor de Deus, isso aqui é um jovem com muita coragem. Com muita coragem. E aí que o rei olha e diz assim: quer saber? Então tá bom. Então guerreia. Só que é o seguinte: traz as minhas armaduras, coloque sobre ele agora. O problema começa aqui. Porque quando tudo que Davi viveu e venceu, ele não precisou da armadura de Saul. Só que ele aceita que coloquem nele. E quando ele tenta andar, ele não consegue. Porque não era dele, não cabia nele e não fazia parte dele. O problema de algumas guerras que não são vencidas é que a gente quer ir com aquilo que não é nosso. A gente quer levar o que não é nosso. A gente quer fazer o que não nos pertence. Deus está dizendo: quer vencer essa guerra? Então usa aquilo que eu te capacitei no campo. Pega o teu alforje, pega o cajado, pega a funda. Carol, eu só sei cantar um hino, então é nesse hino que Deus vai te usar. Carol, eu só sei um versículo, é a partir desse versículo que o Senhor vai te levantar na nação. Carol, eu só sei uma nota no teclado, na bateria, no pandeiro. Meu filho, não importa. Deus está dizendo: quando eu resolvo levantar, eu não preciso da armadura de Saul, eu levanto do jeito que eu quero. De verdade, o meu instrumento de guerra é a Bíblia e o meu pandeiro. Ninguém da terra me ensinou a tocar. Eu não toco muito, mas o que eu sei não foi a terra que me ensinou. E sabe o que eu fiz? A minha mãe me carregava para as consagrações, para os montes. Era eu e meu irmão. Escuta essa. De madrugada, a gente estava lá em cima do monte. Samuel vai saber qual é. Monte Horebe, lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. Minha mãe carregava a gente para lá. E eu e meu irmão falava: ai, eu não quero ir. Minha mãe falava: problema é de vocês. Catava a nossa coberta, pegava a gente, jogava em cima da pedra e ficava assim: fica aí até eu terminar de orar. Eu ia. Quando eu ficava lá na pedra, só tinha uma coisa para me entreter: o pandeiro. Aí eu via os corinhos, os hinos da harpa, minha mãe no mistério e o pandeiro. Eu não sabia tocar nada, mas sabe o que eu fazia? Eu levantava o pandeiro para o alto e eu dizia, eu botava fé. Eu dizia: Deus, tu não ensinou Davi a tocar harpa? Porque na Bíblia eu nunca vi Davi indo para a escola de música. E eu, com todo respeito aos professores de música, graças a Deus que tem vocês, mas na Bíblia eu fui procurar quem tinha ensinado Davi, e eu só achei uma resposta. Eu estou pregando para gente que quer aprender a fazer alguma coisa no reino de Deus. Carol, não tenho teologia. Carol, não tenho faculdade. Carol, não tenho dinheiro para pagar aula de música. Mas uma coisa eu te garanto: você tem Deus. E se tem Deus, você tem tudo. Eu levantava o pandeiro e eu dizia: me ensina, me ensina, me ensina. Me ensina, me ensina, me ensina. De repente eu estava tocando, sabe o que minha mãe fazia? Continuava levando a gente, monte, consagração, vigília, hora nona, era toda hora, a gente dava toda hora. Sabe o que meu irmão fazia? A gente começava a pular e inventar línguas. A minha mãe falava assim: Deus vai pegar vocês. Você não está entendendo o que eu estou pregando, né? Quando a gente não estava nos cultos, nas consagrações, estava eu e meu irmão no quarto assim. Aí você me vê aqui pulando, você vê essa geração aqui pulando. Eu só lembro da minha mãe assim: uma hora Deus vai pegar vocês. Uma hora Deus vai pegar vocês. Sabe qual era a nossa alegria? Eu não tinha piolho não, Vaz, eu tinha carrapato de monte. Eu ficava tirando e o meu irmão ficava: vamos, Carol, aleluia, 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 aleluia. E eu ficava lá pulando, rodando, sapateando. Hoje se eu carrego cajado, alforje e funda, é porque eu aprendi que é na oração, é na palavra que a gente consegue as coisas. Já falei isso mais cedo, só que teve gente aqui que não ouviu porque não estava. A chave para você viver é a oração. Faz o seguinte: dobra o teu joelho
e começa a fazer as coisas acontecerem na tua vida. Davi tenta andar com a armadura que não é dele, não consegue. E eu tenho certeza que dentro dele o Espírito de Deus fala com ele: não foi assim que eu te ensinei, não foi desse jeito que eu te chamei. Deus está falando com algumas pessoas aqui que você sabe, não foi assim, não foi nessa base de criação que eu te dei. Davi, lembra do leão, lembra do urso. Tu nunca precisou de armadura de Saul. E sabe qual é o problema? Saul era rei, gente. Você acha mesmo que se Davi fosse para a guerra, vencesse o gigante com a armadura de Saul, ninguém saberia que a armadura era de Saul? E é por isso que Deus está dizendo: eu não deixo tu andar com qualquer pessoa, vestir o que as pessoas vestem, porque quando eu levantar o teu nome, não vão poder dizer: foi fulano que indicou, foi fulano que falou, foi com a roupa de ciclano, com a unção de fulano. Deus está dizendo: não, hoje eu estou derramando sobre você uma unção específica, única, para você aprender. Tu não depende de Saul, você depende de Deus. Você depende de Deus. Toda a minha juventude, toda a minha adolescência, eu me preparei para entrar numa faculdade de medicina. Eu fiz pré-vestibular. Eu doei a minha vida inteira, colocava fórmula nas paredes, acordava com fórmula, dormia com fórmula, acordava com fórmula, dormia com fórmula. Fui fazer o Enem, fui aprovada para uma faculdade em São Paulo. E o Enem, o SISU me dá 3 dias para resolver minha vida. Escute isso, não estou fugindo da mensagem, mas isso aqui é para edificar alguém. No primeiro dia eu disse: eu vou. No segundo dia estava eu e minha mãe, eu disse: mãe, prepara a casa da minha tia que eu vou. No terceiro dia Deus falou comigo: tu não vai. Eu disse: mas eu estudei. E Deus disse: tu não vai. Eu disse: mas eu quero. Deus disse para mim: não foi assim que eu te chamei. Eu disse: mas eu estudei. E Deus disse: tu não vai. Aí eu disse assim: mas eu quero passar a minha vida toda segurando na mão de gente doente, na mão de gente que está morrendo. Eu quero fazer plantão, Deus, por favor. Deus falou comigo assim: fica tranquila, fica tranquila que tu vai trabalhar no hospital. Eu falei: eu quero estar lá no meio da equipe médica, eu quero. Deus falava comigo: fica tranquila, tu não quer fazer plantão? Fica tranquila. De repente Deus me levanta com o ministério da palavra. De manhã eu estou pregando na consagração, de tarde na hora nona, de noite no culto, de madrugada na vigília. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Não estou aguentando. Deus me pôs na parede e disse: tu não queria fazer plantão? Então tá aí, ó, esse hospital, quem comanda sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Então agora vive o que tu me pediu. Aí eu disse: e as pessoas? De repente eu me vi num altar com pessoas ajoelhadas, outras de pé, e Deus disse: segura na mão dela. E aí eu entendi, aí que era o meu ministério, segurar na mão de gente que estava morrendo, de gente que não aguentava. E Deus disse para mim: tu não tem como ir para a guerra com armaduras que não te pertencem. Eu disse: Deus, mas eu estudei. Aí Deus me permitiu me formar em biomedicina. E eu disse: Deus, e o ministério? Sabe o que Deus fez comigo? Era avião em cima de avião, fora de avião, estudando para fazer prova. Saía de agenda, ia acordada para fazer prova. Quando de repente Deus falou comigo: para o ministério da palavra que eu te chamei, não dá para ser desse jeito. Tu precisa respeitar o alimento. Sabe o que Deus me fez? Me colocou dentro de uma faculdade de gastronomia. Alguém me pergunta: tu gosta de cozinhar desde criança? Deus só me colocou lá para eu aprender a pregar. Sabe o que Deus me fez? Me fez ficar dentro de uma faculdade de gastronomia, entendendo e respeitando o que é regra. Ele disse: o reino de Deus é como uma cozinha. Tem um chefe, tem um chefe, e tem um alimento.
E o alimento que você vai manusear não é teu, a receita não é tua, é do chefe. Fica aí e aguenta. Sabe por que eu estou entrando nesse testemunho? Porque Deus está levantando ministérios aqui. E eu preciso dizer algo: ministério não é brincadeira. Pregador, eu não sei, cantor, instrumentista, tudo isso é como uma cozinha. Sabe o que eu fazia? Quando eu chegava para entrar na cozinha, tinha uma regra bem grande. E a primeira regra era: doma limpa, mãos limpas, proibido maquiagem. Quando eu entrava na cozinha, que tinha toda a equipe, tinha o chefe dizia: lavem as mãos. E agora você vai entender o que é ministério. O chefe dizia: lavem as mãos. Quando eu lavava as mãos e todo mundo lavava a mão, o médico dizia, o chefe dizia: deixa eu ver as mãos de vocês. A gente já estava todo arrumado e o chefe dizia: deixa eu ver as mãos de vocês. A gente abria as mãos assim que nem criança. Ele dizia: lava de novo. E a gente lavava de novo. Ele dizia: deixa eu ver as mãos de vocês. Quando mostrávamos as mãos, ele dizia: no canto, tira a sujeira do canto. Tu tá entendendo? Tu tá, né? Tira a sujeira do canto. A gente ia lavando a mão. E se você não entendeu, eu vou explicar. O mundo espiritual é real. Ministério é coisa séria. Quer ser pregador, quer ser cantor, ou quer ser alguma coisa, aprenda: sujo ninguém fica. Vai se lavar para depois tu começar. Não tem essa. E sabe por que ele mandava a gente mostrar as mãos? Porque ele determinava onde estava a sujeira. Alguém vai dizer assim: ai, fulano tá sujo, ai, ciclano tá sujo, e continua no altar. Fica tranquilo, Deus me trouxe aqui para dizer: na minha cozinha quem é o chefe sou eu, e eu sei quem tá e quem não tá. Quando a mão estava limpa, era que nem na Bíblia, né? Quando Jesus voltar, o que ele vai dizer? Mostre-me as tuas mãos. Sabe o que ele dizia agora? Vamos todo mundo cozinhar. A doma tem que estar perfeita, limpa, sem sujeira, e não pode estar amassada. É o uniforme que a gente usava. Era que nem um quartel, gente. Que nem um quartel. Quando a gente estava lá, sabe por que a gente não podia estar com a doma amassada e nem suja? Porque doma suja mostra o cozinheiro sujo que é. E aí você diz: ai, mas tem que ficar seguindo doutrina. Ai, mas tem que ficar seguindo saia. Ai, pelo amor de Deus, digo eu, o reino de Deus tem regra. Ou tu fica e aceita, ou tu não fica. Mas aqui tem regra. Respeita. Aí. Respeita, porque na cozinha a gente era obrigado a vestir o que o chefe mandava. Aí agora ele dizia assim: vamos todo mundo cozinhar, mas é o seguinte: proibido maquiagem. Por que é proibido maquiagem? Escute essa. Porque a gente vai mexer com fogo. Então, se eu tenho maquiagem, enquanto eu mexo no fogo, o fogo queima e a maquiagem derrete. Estou entendendo? O fogo queima e a maquiagem derrete. O fogo queima e a maquiagem derrete. O fogo queima e a maquiagem derrete. Eu vou dizer uma verdade: goste quem quiser, não adianta esconder pecado. O fogo queima e a maquiagem derrete. Da rabada candô da raia. Que isso, Carol? É cajado? É reino. Chega. Se Deus está levantando uma geração forte, é uma geração que respeita. Aí sabe o que acontecia? A cozinha é uma pressão tão grande que tem hora que dava vontade de desistir. Porque o chefe dizia: tu tem tanto tempo. Eu me lembro que ele batia com a panela na bancada: vai! E a gente ficava: eu tô indo. E aí sabe o que acontecia? Às vezes a receita dava errado. Vamos ver se tu é crente para entender isso daqui. E quando a receita dava errado, que a gente começava a querer chorar, sabe quem a gente chamava?
E quando tudo dava errado, sabe quem a gente chamava? A gente dizia: chefe, vem aqui. Olha agora, ele chegava e ele começava: o que você fez? E a gente ficava: eu não fiz nada de errado, eu só coloquei o que dizia na receita, eu não sei o que aconteceu. E ele falava assim, ó: fica calmo, pelo amor de Deus, eu estou contando a tua história. Fica calmo, vai me contando o que aconteceu. Pegava a colher da nossa mão e começava: vai me contando o que aconteceu. Vai me contando o que aconteceu. Vai me contando o que aconteceu. De repente ele pegava na comida e dizia: prova. Quando a gente provava, o negócio estava melhor do que era para ficar. Aí eu falava: não é possível, o que tu colocou aí? Eu não entendi. Tu que não entendeu, é que a gente precisa aprender que quando o chefe toma conta da panela, aquilo que era para desandar, levanta, vira pregador, vira cantor, vira evangelista, vira pastor, vira missionário, vira um crente cheio da vontade e da presença de Deus. Sabe o que acontecia? A gente queria fugir. Só que eu quero que você diga algo para quem está do seu lado. Diga assim: nesse reino é proibido largar o avental. Diga mais forte, diga: nesse reino é proibido largar o avental. Agora diga para ele com muito amor: já que entrou, aguenta a pressão e fica. Dava vontade de largar aquele avental, jogar na bancada e falar: tô fora, eu não aguento mais. Mas sabe o que acontecia? Quando a gente pensava em largar, a gente olhava para a equipe que estava suando, trabalhando, um na cozinha, um na panela, outro na pia, outro lá, e a gente pensava: com a minha equipe eu não posso desistir, não vai dar para largar o avental. Eu vou te provar. Sabe esses programas de culinária? Todo episódio tem alguém que faz alguma coisa errada. Aí eu pergunto a você: eles largam o avental e vão embora? Isso aqui é espiritual. Eles largam o avental e vão embora? Eles ficam até o final. Sabe por quê? Porque para eles o que vale é o prêmio que aguarda no final. O diabo está soprando: agora ele desiste, agora ele desiste, agora ela desiste, agora ela larga o avental, agora ela abandona. Mas ele não sabia que tinha um crente cheio do Espírito de Deus dizendo: a minha vontade é o prêmio do final. Não largar. E aí eu me formei. Eu orei tanto, eu chorei tanto, eu estudava de manhã e só chegava quase meia-noite, 1h da manhã. E eu estudava numa escola chamada Le Cordon Bleu. Gente, meu Deus, que guerra! Mas uma coisa eu te garanto: eu saí daquela escola aprendendo o que é reino, aprendendo como se respeita um chefe, aprendendo como se respeita um alimento. Aí tem alguém que está dizendo assim: ai, Carol, vai pregar o que eu quero, vai pregar o que eu mando. Não. Antes de vir pregar para você, Deus me ensinou uma receita em casa, e Ele estava me dizendo: prega o que eu mandei. É por isso que o ministério é assim. Quando tu for pregador, cantor ou instrumentista, tu só vai pregar o que Deus quer, tu só vai cantar o que Deus quer, tu só vai tocar o que Deus quer, porque é o que Ele manda você fazer. E agora, voltando, estava ali Davi, com coragem, não sabia o que ia acontecer. O texto diz que ele tira as armaduras de Saul. Quando ele tira, ele decide: eu vou pegar o cajado, o alforje e a funda, e vou para o ribeiro. Quando ele desce para o ribeiro, escute isso, ele vai pegar quantas pedras? Quantas pedras? Já vou encerrar. Quantas pedras? Ele pega 5 pedras. E aí você talvez escute algumas histórias, eu não vou entrar nesse mérito. É uma
uma pedra para cada situação. Eu gosto de analisar pelo seguinte: ele ia enfrentar um gigante, certo? Só que um jovem cheio do Espírito de Deus, ele não conta só com uma pedra, ele tem munição junto com ele. Lembra que eu disse que ele tira a bagagem, esvazia a bagagem? Se ele tinha cajado, alforje e funda, onde tu acha que ele guardou as pedras? Vou deixar você pensar. Mas uma coisa eu te garanto: se tivesse cheio, não teria espaços para as pedras entrarem. Então Deus está dizendo: o que eu te fiz para esvaziar hoje essa bagagem é porque eu tenho munição para colocar dentro dessa bagagem. Ele vai ter ali a bagagem, tem 5 pedras, porque ele não é qualquer jovem, ele é um jovem cheio do Espírito de Deus. E é por isso que eu estou pregando para essa geração aqui. Você não é qualquer geração e não é qualquer coisa. Você é um jovem cheio do Espírito de Deus. Isso é tão verdade que tu está aqui desde quinta. Quem está dormindo na igreja, levante a mão. Quem está dormindo aqui no pavilhão, levante a mão. Quem está dormindo lá no outro pavilhão, sabe o que isso quer dizer? Que você é tão cheio de Deus, que quer tanto Deus, que nem se tiver que dormir na igreja, você dorme na igreja, mas não recua na guerra. Olha aqui, ele pega as pedras, a munição, e vai para a guerra. Você já viu guerreiro ir para a guerra só com uma bala? A gente que é do Rio de Janeiro sabe com que é o negócio. Tem munição. E aí você reclama porque você está aqui até hoje e amanhã ainda tem mais. Ai, Carol, tá tarde, eu quero ir embora porque eu tenho que estar aqui de manhã, eu tenho que estar aqui à noite. Para de reclamar. Deus está dizendo: eu estou enchendo a tua bagagem de munição. Eu enchi na quinta, eu enchi na sexta, eu enchi na sexta de manhã, eu enchi na sexta tarde à noite, hoje de manhã, hoje à noite, porque tem guerra para tu vencer. Reclama não, só bota na bagagem as munições. Quando Davi chega, olha agora o final. Vem Davi chegando com o alforje, o cajado e a funda. Ele vai dar de cara com o gigante. Eu quero que você preste atenção, porque agora é a sua história. Quando o gigante olha para ele, Golias olha para Davi, ele vai dizer: tu tá achando que eu sou um cão para tu vir com madeira para cima de mim? Aí é agora que Deus levanta uma geração que nem Davi. Davi olha o gigante, olha o que ele tem na mão, olha o que ele carrega, e fala para o gigante: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas hoje eu te garanto, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aqui é o final, e foi por isso aqui que eu vim pregar. Você acha que foi só o braço de Davi que fez as coisas? Era um gigante. Carol, você sabe que Davi vai virar uma influência depois, é verdade? Aí eu te pergunto: tinha internet naquela época? Tinha, gente? Tinha Instagram? Tinha TikTok? Sabe o que tinha? Um Golias. Se tu fosse crente, tu tinha recebido isso daqui. Deus está dizendo: não se preocupe, nem que eu use um gigante, mas eu vou propagar o teu nome na nação. Ele está de frente com o gigante. O texto diz que ele pega a funda e roda a funda. Só que tem uma coisa: a chave já foi virada quando ele disse: eu vou contra ti. Eu vou contra ti. Se tu estivesse entendendo o que o gigante está tentando fazer nessa nação, mas Deus está te levantando, e hoje tu está aprendendo: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tem uma funda para girar. Só que é o seguinte: para essa funda girar, que é dar a volta, ela só tem que dar a volta num eixo. Escute isso. Então, ó, a funda vai girar e tem um eixo. E o que é esse eixo? É a união de duas pontas. É a união de duas pontas.
que não se enxerga, mas ela está acontecendo. Quando ele está girando, tem uma união de duas pontas acontecendo. Pelo amor de Deus, tem crente aqui, tem crente aqui. Carol, não entendi. Isso aqui é conselho para vencer a guerra. Quando ele está girando, afunda. Mateus 18:18 está acontecendo. E tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Gira, afunda, Davi. Eu vou te ensinar algo para a gente fechar a mensagem. Na tua frente agora tem uma corda. Eu aprendi isso nas minhas guerras. Tem uma corda, puxa a corda aí agora. Puxa. Só estou vendo um assim. Estou vendo a gente assim. Aí vai da fé de cada um. Vá. Se eu fosse você, eu continuava, que eu vou contigo. Vamos. Puxa. Vamos, puxa, 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 puxa. Carol, o que é isso? É aquilo que eu falei de manhã. Tu não quer casar, tu não quer chegar na fora da nação, tu não quer viver, quer tirar a CNH, quer passar na faculdade. Puxa, puxa a corda, puxa a corda. Pelo amor de Deus, Deus está dizendo: juventude, traz o céu para a terra nessa noite. Carol, é muito cansativo. Então faz o seguinte: tu tem um amigo aí do teu lado? Você tem? Já viu outro assim, ó? Junta com ele aí agora, com 2 ou com 3. Puxem a mesma corda. Puxem a mesma corda. Ai, tem gente ali de pé porque entendeu. Puxa a mesma corda. Puxa a mesma corda. Quem é do mundo espiritual, tem gente sentada ali. Que isso, Carol? Isso é coisa de maluco, isso. Puxa, puxa, puxa. Que é isso, Carol? É heresia? Não. Isso aqui é mundo espiritual. Aquilo que é tomado pela força. Jesus está dizendo: puxa agora. Puxa, puxa. Tem jovens cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Não se assenta. E agora, quando Davi gira a funda, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Quando Davi gira a funda, não é o braço de Davi. Quando tu puxou a corda, não foi o teu braço, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho crente aqui na frente. Pelo amor de Deus, quando tu puxou a corda, não foi você, não foi Davi. Isso é o que, Carol? Salmos 89:20. E eu te provo agora que não foi Davi. Não foi o braço de Davi. Me prova, Carol. Salmos 89:20. Mão para o alto. Vai, mão para o alto. Está escrito: achei a Davi, o meu servo, e com óleo unge, com o qual a minha mão permanece firme, e o meu braço o fortalecerá. Unilíder, o braço do Senhor está sobre você. Puxa, 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 traz para a terra. Eu quero orar por você. Só que eu vou orar por você fazendo o seguinte: puxando a corda. Sabe o que eu fazia? E eu faço ainda? Eu entro no meu quarto de oração, eu não estou nem aí. Eu vou puxando até descer. Você é doida, Carol? Não, sou crente. E sabe o que Deus está dizendo? Eu já liberei no mundo espiritual. Sabe por que eu mandei você puxar? Porque está na hora de pegar aquilo que é teu e já foi liberado no mundo espiritual. Pelo amor de Deus, é mais, é mais, é mais. Deus está dizendo: se tem jovem cheio do Espírito Santo de Deus aqui, está na hora de não só impactar São Luís do Maranhão, vai impactar a nação. Puxa! Junta aí com o teu irmão agora, dá a mão para ele, ou bota o braço nele aí. A gente vai fazer agora aqui uma união, uma corrente de jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Vou pedir para os meus amigos me ajudarem. Eu vou orar por você, e vai vir aqui na frente, com a mão dada, quem quiser. Tu puxa teu amigo se ele precisar. Você que precisa de Deus, você que precisa ser ativado um espírito de coragem, vem, 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 isso, vem.
Vem, ai Carol, tá muito cheio, eu tô aqui na galeria. Pelo amor de Deus, tem espaço, dá pra você correr e vir. Vem. Carol, eu preciso de Jesus. Carol, eu preciso me libertar desse pecado. Carol, eu preciso abrir mão dessa situação. Carol, eu preciso. Vem. Mas vem de mão dada. Vem puxando. Vem, derrebada, cantou. Vem porque eu quero orar por você. O texto diz que Davi gira a funda. Quando ele gira a funda, eu imagino o céu girando a funda de Davi. Pelo amor de Deus, eu imagino o céu girando a funda de Davi. Eu imagino o céu tomando a causa de Davi. Davi mira, acerta na cabeça do gigante, na testa, ele cai. Davi pega a espada, corta a cabeça do gigante. E é aqui que a gente vai finalizar. Esse gigante vai cair por terra hoje. Se você tinha medo, tinha vergonha, tinha pavor do microfone, esse gigante vai cair por terra hoje. Se você tinha um impedimento, falta de perdão, esse gigante vai cair por terra hoje. Se você não conseguia se concentrar, eu estou dizendo, espírito maligno vai cair por terra hoje. TDAH, déficit de atenção, nada disso vai te direcionar. É a presença. Eu vou orar com você. E quem for do glória vai dar glória. Quem for do aleluia vai dar aleluia. E enquanto a gente ora, se você quiser pular, pula, mas não solta a mão do teu amigo. Não. Meu amigo Samuel vai me ajudar. Enquanto eu oro, você vai agora. Fica ligado no Espírito aí agora. Fica ligado, porque vai ter jovem sendo batizado, cheio, curado, liberto, transformado, ativado, com coragem, força, capacidade, cheio da presença, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego em suas mãos agora a vida de cada um. Vem, ora comigo, Jesus. Em nome de Jesus, vai agora na mente, vai no coração, no coração dele. Visita, repreenda espírito de covardia. Nós te damos uma ordem agora. Solta, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se apodera. Vem, Espírito, vem.